mesmo aí em casa fazendo os tratamentos, eu não sei, tem tido um problema constante, atrás de problemas, e isso tem tirado a vossa paz, porque vocês não têm tido sossego de ver o sofrimento do seu familiar. Mas essa situação, ela vai mudar. Essa situação vai ser transformada no momento em que você manifestar a sua fé, no momento em que você mostrar a pureza da sua fé, como fez essa mulher. Essa mulher, ela foi até Jesus, ela teve que romper as barreiras, romper os obstáculos, romper o preconceito. Rompa o preconceito. Talvez o preconceito é que você, por não pertencer à igreja do reino de Deus, você diz, mas se eu voltar para essa igreja, se eu for para essa igreja, será que eu serei bem recebida? Será que ninguém vai me julgar? Será que ninguém vai me estigmatizar? Será que as pessoas vão me aceitar? Olha, você vai ser bem aceito. Deus, ele está à sua espera. E nós não falamos isso porque nós queremos que as pessoas venham à igreja. Não, porque você está a sofrer. Você precisa de ajuda. A mulher na Bíblia sofreu a transformação da sua filha quando ela manifestou a coragem, quando ela manifestou a disposição. Se você manifestar a fé, se você sair da sua zona de conforto, da sua casa e buscar ajuda espiritual, essa situação com certeza será transformada. Vamos a um testemunho que mostra como Deus, ele opera na vida das pessoas que têm vindo às terças-feiras e têm visto o poder de Deus. Acompanhe. Chamo-me Antônica Vieira, tenho 51 anos de idade. Eu entrei na igreja com problema de engravidar. Daí fui fazendo as consultas nas clínicas, nos hospitais, mas depois, lá na clínica, disseram que já não havia solução porque era uma menopausa precoce. Mas nesse período eu estava falta de regra, eram 5 anos sem regra, mas lá na clínica davam sempre os comprimidos que eu tomava e a regra aparecia, mas depois desaparecia, era sempre assim. Tinha 28 anos de idade na altura, quando me disseram que tinha menopausa precoce. E dali decidi abandonar os comprimidos, coloquei na fosse e fui somente seguindo a Deus, fui fazendo as correntes. E daí em diante fiquei com Deus, mas num propósito que eu tive de cura, a minha regra apareceu normalmente. Comecei com a regra normalmente. No dia seguinte, uma comadre levou-me à clínica, tive com a doutora observou e ela disse que não estava dando conta de nada. Mandou-me fazer ecografia, guardei o papel da ecografia em casa esse novembro. Em janeiro, meu esposo chegou e pediu que tínhamos que ir fazer a ecografia. Lá fomos, posto na ecografia, a doutora simplesmente disse que a bebê estava boa. E eu não sabia que já estava grávida. Eu perguntei à doutora que bebê, ela disse, o bebê que tem na tua barriga, tens uma menina, até por sinal bem forte. E a criança está muito bem. Hoje, a minha filha está com 15 anos, daí nasci mais um rapaz, não tinha rapaz. Veio mais um rapaz que está com 12 anos. E aí foi. Quem curou foi o Senhor Jesus, graças a Deus, estou bem e estou aqui. Aqui é Félix e fui curada da gastrite. Nos meados do ano passado, eu comecei a sentir dores no estômago. E essas dores começaram a ser frequentes, só que eu não ligava. No princípio desse ano, eu não sentia, não eram apenas dores no estômago, começaram a surgir também outros sintomas, como falta de apetite, dores no abdômen. Comecei a sentir uma sensação de queimação no estômago que subia até ao peito. Foi então que os meus pais decidiram me levar ao hospital. Posto lá no hospital, eu fiz os exames e o doutor pediu para que eu voltasse no dia seguinte para saber dos resultados. E quando eu fui para lá, o doutor disse que eu estava com princípio de gastrite. E dali ele deu muitas recomendações, né, do padrão que eu deveria seguir dali em diante, nisso na alimentação. Eu saí do hospital muito triste, chorando por conta daquele mesmo problema, e aquilo começou a afetar também os meus estudos, porque praticamente quando eu ia para a universidade, é como se eu tivesse lá, mas o meu, ou seja, era o meu corpo lá na sala de aulas, mas a minha mente estava distante, porque eu só pensava naquele problema.
Dali então eu comecei a seguir, né, a medicação, fazia os tratamentos. Eu continuava a fazia a medicação, mas as dores não passavam. Eu estava a usar, né, aquilo que era, né, a força do braço, mas não estava a usar a fé. Foi então que os meus pais falaram comigo e me disseram: Maquia, se você tem ouvido sobre a fé e você inclusive fala da fé para outras pessoas, então é o momento de você usar também a tua fé. Foi então que eu comecei a usar a fé, determinando que aquela doença tinha que sair do meu corpo. Eu fui usando a fé, até que numa das revisões que eu tinha que fazer no hospital, eu fui para lá e o doutor disse que já não havia mais nada. E, por incrível que pareça, eu estava bem. Já não existia mais nada, no caso, eu estava curada. Então é muito importante nós usarmos a fé, porque ela nos leva a lugares que a gente não imagina. A fé traz resultado na nossa vida. Josefa de Oliveira é o meu nome. Eu vim testemunhar acerca da cura da minha filha. Aos 6 meses, a minha filha teve uma doença que os doutores, numa primeira fase, diziam que era impins. Começou pela cabeça e começaram a medicar. Fomos fazendo consultas, análises, tudo isso. Mas os doutores, ao longo da caminhada, não conseguiam dizer propriamente o que era. Quanto mais medicavam, mais a doença foi se agravando no corpo da criança. Começou a ter problemas de pus nos olhos, as unhas rebentavam por si mesma, deitava pus, os pés delas se abriram até os tendões ficarem de fora. A minha filha ficou assim durante 6 anos. Durante 6 anos eu vivi um desconforto total. Aquilo era, se a criança descansasse no período da tarde, logo no cair da noite eu tinha que trocar o lençol. Ao amanhecer tinha que colocar um outro lençol. Sucessivamente assim, de tarde um lençol, de noite outro lençol, independentemente dos horários que a criança descansava. Por causa desta situação, eu deixei de começar a visitar as famílias, porque era muito comentário, deixei de visitar as famílias, comecei a me tornar mais caseira, porque eu tinha que ficar mais com ela. Ela era uma criança que não usava meia. Ela não podia usar meias, ela não podia usar sapatos. Eu tinha que me limitar apenas a colocar chinelos no pé. Tinha que usar mais vestidos de roda. Raramente usava calça. Nos dias que usava calça, que era uma calça metal, agora tinha que trocar. E ali eu parti para a revolta, porque aquilo já estava a se tornar um martírio na minha vida. Parti para a revolta, agi a fé, fiz o propósito. 2 semanas depois, Deus ouviu as orações e a minha filha foi curada. Numa das manhãs, ao acordar, eu ouvi a minha filha gritar: "Mãe, Jesus me curou, Jesus me curou." Mas eu estava na cama: "Jesus te curou? Pá, o propósito foi agora, Jesus te curou." Quando levantei da cama, fui ver a criança, é mesmo a pura realidade. A enfermidade secou do alto da cabeça até a planta dos pés. Até hoje a minha filha está curada. Graças a Deus. Olha, contra fatos não há argumentos. Deus, ele faz, ele transforma, ele liberta, ele faz do impossível possível. E eu gostaria que você que pertence a uma determinada religião, você que é ateu, você que é espírita, você que talvez diz assim: "Mas o meu problema não é problema de saúde, meu problema é um problema de família, meu problema é um problema sentimental, meu problema é um problema de ordem financeiro, eu
a passar mal financeiramente por conta de outras situações que aconteceram na minha vida, você também é bem-vindo. O pastor vai orientar o senhor, a senhora, para a corrente de oração específica para o seu problema. E eu também gostaria já de fazer um apelo que as correntes que têm acontecido às terças-feiras é voltada à cura, mas num dado momento, o pastor, ele busca o Espírito de Deus, ele orienta sobre as reuniões de quarta-feira, sobre as reuniões de domingo, para que você possa então sair daí satisfeito e com a sua vida totalmente transformada. Aliás, eu queria que você acompanhasse esse resumo, mas antes disso, eu quero que você ligue, você que está a passar por um problema, você quer conversar neste momento com o pastor online, você diz, olha, eu estou prestes a cometer uma loucura porque já não aguento mais a dor, a enfermidade no meu corpo, já pensei que a morte é a solução para a minha dor, para o meu sofrimento. Olha, não tire a sua vida porque não vai resolver o seu problema. Você vai potencializar, você vai aumentar, será então o início de todo sofrimento. Não faça isso. Ligue para nós e nós vamos lhe ajudar. 925-335-322 ou você pode também ligar para o 955-026-321 ou você pode mandar uma mensagem para o 949-003-825 e nós temos homens e mulheres de Deus à sua inteira disposição, pessoas que vão lhe ouvir, pessoas que vão lhe aconselhar, pessoas que vão lhe ajudar e vão conduzir o Senhor para aquilo que você tal necessita para a sua vida, tá bom? Nós vamos nos preparar, dentro de alguns instantes já vamos falar com Deus, mas vamos a um mais testemunho que mostra como as pessoas terças-feiras têm visto o poder de Deus, porque Deus, ele promete e a promessa de Deus não falha. Acompanhe. Nome da senhora? Silvia. Dona Silvia, o que aconteceu fazendo o desafio da palavra? O que aconteceu é o seguinte, pastor, de sábado para domingo eu estava a sentir uma dor muito forte aqui no meu abdômen e debaixo do meu ventre. Então eu fui para o hospital no domingo e no domingo fizeram uma ecografia que diagnosticaram que eu tenho 2 miomas. Então, quando a doutora me disse isso, eu lembrei logo do altar. Eu disse, não aceito isso. Vim para a igreja na terça-feira passada, não conseguia andar, só para o pastor ter a noção, ninguém conseguia me pegar aqui. Quando alguém me tocasse aqui, ou a doutora, ou quem seja que fosse, me doía, eu gritava mesmo. Então, na oração que o pastor fez forte, usando a palavra, eu coloquei a palavra de Deus, né, debaixo do meu ventre e aqui no meu abdômen, e usei a fé e eu fui curada. Só para o pastor ter noção, pode me apertar, a dor sarou. A semana toda foi uma benção. E como é que tá? Escarou esse peso aí? Não sei. Passou. Pastor, e já foi no médico para ver se... Olha, a consulta estava marcada, a ecografia estava marcada para a semana, para essa segunda, mas foi desmarcada. Isso só creio que Deus fez um milagre, porque eu creio, porque o peso desapareceu. A senhora sentiu um peso grande? Sentia um peso sim, aqui no abdômen e aqui. Onde tinha os miomas? Sim, senhora. E desde a semana passada até uma semana se passou? Passou. A carrega? Nada. Amiga, vem aqui. Aperta ainda. É verdade, Sandra. Não sente nada? Nada. Se fizesse isso a semana passada... Ai, pastor, não, ela nem conseguiria, nem com 2 dedos me tocar aqui. Nem tocar um pouco? Nem tocar aqui, não conseguiria jamais. E essa dor, esses miomas já estavam aí há quanto tempo? Na verdade, o mioma já está... Só tinha um, né? Sim. E já estava há mais de 5 anos. Só que eu vou usando a fé, bebo água de tratamento. Quando eu fui domingo, eu disse, não, isso já desapareceu. Na terça-feira, eu usei a minha fé. E desde aquela terça-feira, uma semana se passou? Passou. Carga de outra vez. Não conseguia fazer assim, jamais, nem assim, pastor. Ei, baixa outra vez? Nem assim. Mais outra vez? É um milagre. É um milagre. Olha aí, Deus está operando, é isso aí. Vem. Eu sou a Mariana Cacinda Daniel Ulombe. Eu era uma jovem doente.
Então, doença esta que era uma anemia aguda. Essa anemia aguda não me facilitava mesmo dormir, porque até já tinha chegado, penso que na fase terminal. Porque onde eu sentava, aquilo era rios e rios d'água. Porque as pernas já chegavam ao ponto de abrir, então tinha que usar ligaduras, alguns panos para poder limpar. Então foi ali, eu internada já naquela altura, onde apareceram os obreiros. Então ali eles falaram-me de Jesus. Eu já não acreditava mais de que, pronto, Jesus existia, devido mesmo à luta que eu passava. Porque aquilo não me facilitava mesmo dormir. E através daquelas feridas, eu digo que, pronto, eu me sentia como uma pessoa assim podre mesmo. Naquele momento, porque são moscas ao meu redor, mesmo dentro do hospital as moscas ainda me seguiam, através daqueles ferimentos. Então mesmo assim, Deus teve tanta misericórdia de mim, os obreiros levaram-me para a igreja e ali o grande homem de Deus recebeu-me, fez aquela oração. Só sei que desde o primeiro dia que eu pisei lá na igreja, então as coisas começaram a melhorar. Foi ali onde o medicamento começou já a fazer efeito no meu corpo. Ali os médicos conseguiram estancar aquela doença e hoje sou muito grata a ele, sou muito grata aos pastores e sou grata à igreja, ao trabalho da igreja. Sou a Dona Esmeralda Isabel Gaspar, membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje eu vim aqui para dar o meu testemunho, porque eu entrei na igreja através do meu filho. Pertencia a uma outra doutrina, mas os meus irmãos me chamavam para participar aqui nos cultos da Universal. Eu nunca aceitei, porque eu já estava firme numa outra igreja. Então, um certo dia, eu em frente da minha porta com meu filho no colo, passaram um grupo de senhoras elogiando. Eu sou a Margarida Benjamin, da província do Ambo. Antes de entrar na Igreja Universal, era uma pessoa com dores constantes. Estas dores me levavam aos hospitais, mas infelizmente não teve sucesso. Não tinha diagnóstico preciso das dores constantes que eu sentia, porque diariamente era uma dor diferente. E isso fazia com que em casa tivéssemos já um saco de medicamentos, que quem tivesse uma dor era ir só para lá e tirar um medicamento que acha que vai de acordo com a sua dor e bebia. Fomos ao hospital, fomos às casas dos quimbandas, procuramos muitas e muitas casas de quimbandas, até uma delas deixou-me um sinal no braço e era mesmo só atrás da cura e não encontrava cura em nenhum sítio. Foi então quando a minha mãe conheceu as portas da Igreja Universal, lá ela aprendeu a fé e depois disso me fez um convite. Numa primeira fase eu não aceitei o convite, mas como as dores eram tantas e diárias, me senti obrigada de aceitar o convite. Lá no primeiro dia, recebi um alívio, então decidi voltar para lá. Voltando para lá, comecei a assistir às reuniões de terça-feira, de sexta-feira, e graças a Deus fui liberta das dores que eu sentia constantemente. Não parei por aí. Comecei a ir além dela, ou seja, alguém que dá a cura, no caso o Espírito Santo. Então fui participando, fui buscando, fui largando aquilo que me afasta de Deus, como a mentira, mau caráter que eu tinha na época, e graças a Deus eu recebi o Espírito Santo. Quer dizer que não só fui curada fisicamente falando, como espiritualmente falando. E graças a Deus hoje eu sou feliz, eu tenho paz, sirvo a Deus como obreira, sou casada, tenho uma família e tudo isso graças às portas da Igreja Universal e a Deus. Hoje eu tenho a minha salvação garantida. Eu sou a Domingas Soares da Silva. A princípio, no final do ano de 2021, eu fui diagnosticada com hepatite A em estado muito avançado. Meu fígado estava bastante inflamado e naturalmente foi uma surpresa para mim. Fiquei 80 dias em repouso, pois não podia fazer muito esforço. Fui fazendo a medicação e naturalmente também
fiz o uso da fé, usando a água continuamente. Graças a Deus, conforme eu determinei, eu voltei a fazer os exames, eles deram negativo. Já a hepatite A tinha regredido. Para minha surpresa, no início deste ano, eu voltei a ter os mesmos sintomas. Cansaço fácil no corpo, não conseguia fazer esforço praticamente nenhum e voltei a fazer os exames. Quando eu faço os exames, eles voltaram a dar hepatite A. E até onde eu sei, quando Deus cura, Ele não cura pela metade. E no meu caso, eu já estava a ter uma situação recorrente, mas eu não duvidei. Não duvidei porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso e Ele é grande e é verdadeiro. Quando eu recebi o diagnóstico, a única coisa que eu fiz foi vir para o altar. Eu peguei naquele exame, coloquei no altar. Naquele dia, quando cheguei aqui na igreja, eu estava muito aflita, mas muito aflita mesmo. E a minha urina, ela estava tão carregada que parecia a cor de laranja. Mas eu coloquei o exame no altar e eu clamei ao Senhor, me humilhei perante ao Senhor. Eu, quando saí daqui, eu já estava me sentindo bem melhor. E eu pude notar já uma diferença na urina. Mas mesmo assim, ainda continuei a fazer a medicação. Geralmente, às terças-feiras, eu não tenho participado na corrente da cura. Mas naquele dia eu vim, participei da corrente. Quando eu participei, eu determinei com Deus, eu disse, Deus, eu na próxima terça-feira, eu vou voltar a fazer os exames. E eles vão dar negativo. E eu vou dar testemunho para a honra e a glória do teu nome. E assim aconteceu. Na terça-feira seguinte, eu voltei a fazer os exames. Os meus exames que estavam tão altos, eles voltaram a normalizar. Não tinham normalizado na totalidade, porque tinha 2 exames que ainda estavam altos, que tinham a ver com a função do fígado e do pâncreas. Mas eu não desanimei, perseverei e, para a honra e a glória do Senhor Jesus, quando voltei a fazer novamente os exames, eles deram negativos. E eu estou curada e por isso eu estou aqui para dar o meu testemunho. E eu deixo um apelo a todas as pessoas que talvez, com essa situação que a igreja está a viver, não saibam, não tenham conhecimento que nós temos cultuado em núcleos, em todos os pontos, temos núcleos espalhados, temos o pastor online disponível. É só ligarem na localidade em que vocês estão a residir, tem um pastor que vai orientar o núcleo mais próximo em que possam se dirigir, porque verdadeiramente os templos estão fechados, mas a igreja não está fechada, a obra nunca parou, os cultos têm decorrido normalmente e eu sou a prova viva desse trabalho que a Igreja Universal tem realizado. Aqui comigo meu copo com água e eu quero interceder por você. Eu quero orar por todas as pessoas que dizem assim, olha, o que eu mais quero na minha vida é, além da saúde, é ter paz de espírito, é ter uma saúde boa, perfeita, como era antes, quando eu era mais jovem, quando eu cresci, quando eu tinha uma saúde invejada pelas pessoas, quando eu podia comer o que eu quisesse, quando eu podia fazer o que eu quisesse, mas agora não posso por conta de certos limites que foram colocados na minha vida devido a esse problema de saúde que eu carrego. Mas hoje vai mudar porque o poder de Deus vai alcançar o Senhor, vai alcançar a Senhora. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ministro agora a cura na alma, a cura no corpo, a cura desta enfermidade na vida desta pessoa. Meu Deus, eu ministro agora a libertação, eu ministro agora que esse caroço desapareça, essa dor de coluna seja arrancada agora, essa hepatite, as febres, os problemas de cegueira, os problemas, meu Pai, de gastrite, essa pessoa que tem dificuldade, meu Pai, de comer certos alimentos, porque ela está com um problema de gastrite tão forte, que doenças, meu Pai, tem afligido esse homem, doenças têm afligido essa mulher, mas em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora
Saia daí, espírito de enfermidade. Solta o corpo desta pessoa. Sai daí, bactérias. Sai daí, doenças que vêm de geração a geração. Essa patologia, esse mal-estar, essa enfermidade que os médicos não conseguem encontrar a cura, porque a ciência diz que não há solução, que para este caso ela tem que ficar em casa e esperar a morte. Em nome do Senhor Jesus, esse espírito que falou no ouvido desta pessoa, que para o caso dela não tem cura, não tem solução, sai daí agora. Você implantou essa palavra na cabeça dela, demônio. Você implantou esse pensamento na cabeça dela, espírito maligno. Sai daí agora. Meu Pai, consagra este corpo com água. Talvez o problema dela não é só físico, mas é espiritual. O problema dela não é só uma doença, é na alma dela. Quando ela beber, a depressão desapareça, os maus sonhos desapareçam, as enfermidades, meu Pai, que estão no sangue, desapareçam agora. Esse problema renal desapareça agora. Esse problema, meu Pai, de dor de cabeça constante, sai daí agora em nome de Jesus. Eu determino consagrado à água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba com fé. Olha, Deus, Ele operou. Ele tocou no seu interior. Neste exato momento, você percebe o seu corpo, a sua vida, os seus caminhos transformados. Mas não basta isso. Você tem que agora fazer a sua parte, que é procurar a nossa Catedral do Ovalado, a nossa Catedral do Maculuço. Aliás, as catedrais estão abertas, nossas aqui em Luanda, aquelas igrejas nossas que estavam fechadas há algum tempo atrás, dentro de um decreto presidencial. Graças a Deus as igrejas estão abertas e nós estamos a convidar as pessoas que outrora afastaram-se da presença de Deus para voltarem à casa do Pai. Está aí. Está aí a Catedral do Maculuço, também tem a Catedral do Ovalade, aí é onde você poderá cultuar, Avenida Comandante Gica, os cultos domingo às 9 horas da manhã, durante a semana 6, 8, 10, 15 e às 18 horas. Pastores estão aí à sua inteira disposição, ou você pode nos procurar numa das nossas igrejas mais perto de si, também aí no seu bairro, na sua comuna, tá bom? Que Deus abençoe. Fique com essa matéria que fala sobre as pessoas que estão a retornar na presença de Deus. Após esses 4 anos que a igreja estava fechada, muitas pessoas voltaram com as suas vidas, com as suas famílias, para voltar a cultuar. Que Deus abençoe. Até a próxima. Lembra do teu primeiro encontro com Deus? Do alívio que este encontro trouxe para a sua alma? Mas de repente você se afastou de Deus. O amor que tinha por Ele se esfriou. Perdeste a vontade de o servir. O brilho que tinhas nos olhos se perdeu. Dos teus lábios agora só saem palavras de fracasso, derrota e desânimo. A alegria deu lugar à dor. O louvor deu lugar a lágrimas. Você já não sente mais vontade de orar, nem de meditar na palavra de Deus. Sua paz foi embora e a sua vida virou de ponta cabeça. A sua fé se esgotou e você está a padecer cada vez mais. Se você se encontra desta maneira, preste atenção, pois Deus irá falar com você. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Mais de 37 mil pessoas enfrentam adversidades imagináveis devido a uma série de sinistros devastadores que lhes tiraram os seus lares e perturbações significativas em suas vidas. A equipe da Unisocial foi até a província do Bengo fazer uma visita de constatação devido aos últimos acontecimentos. A Unisocial foi acolhida calorosamente pelo administrador local, Sr. Domingos Lourenço. É uma visita de constatação que aqui viemos fazer diante da campanha que a Igreja do Reino de Deus, através do Unisocial, está a promover, que é a SOS Bengo, para ajudar as vítimas que sofreram com as fortes chuvas aqui no município do Dande, aqui na província do Bengo. O encontro com a administração local não foi apenas uma formalidade, mas um verdadeiro apelo por ajuda. É uma grande alegria e agradecemos desde já por a Unisocial juntar-se a esse projeto, porque todos os parceiros para nós serão bem-vindos. Bengo precisa, estas famílias precisam desses apoios. Esperamos que seja um apoio de impacto social grande e que as pessoas adiram a esta recolha de bens, porque realmente as famílias aqui precisam. Reiterou ainda que a tragédia teve como principais causadores a construção precária em áreas de risco e o uso de materiais inadequados para a habitação, que se desfazem diante das forças da natureza, deixando milhares de pessoas vulneráveis. É um processo que não é fácil, é longo, sim, porque trabalhoso também. Temos que ter todas as condições criadas antes de nos colocarmos nos locais de reassentamento. A profundidade do desastre é vista nos olhos de mais de 37 mil famílias que perderam tudo. Nós aqui estamos à falta mesmo de tudo. Não temos alimentação, não temos água potável, está falta de transporte, energia, não temos energia. A dificuldade que nós encontramos, estamos carentes de livros, principalmente de língua portuguesa, e não só, também das carteiras. A minha casa foi caída recém e foi prejudicada muita coisa lá, que nós estamos a sofrer mesmo, não temos aqui durante o dia a comida. E a princípio a casa não deu e depois não dava mesmo mais para continuar. Poucos dias depois a casa caiu mesmo. E de lá para cá estamos mesmo aqui, e não temos aonde ir e por essa razão aqui nós estamos. Temos filho, temos marido. Nosso marido não trabalha, dependemos do campo. O campo também que tivemos confiado com ele, tudo foi dentro da água. Foi comida, tudo estragou. As carências são muitas e urgentes, relevando uma realidade de lutas diárias contra a escassez de abrigos, recursos educacionais, medicamentos e o básico para a sobrevivência diária, como a água potável e alimentos. É um chamado à ação que não podemos ignorar. É dizer que vamos continuar a apelar para aqueles que Deus tocar e se comover com essa causa, que venham, se ajuntem a nós, porque essa população está em fase de adaptação, saindo em umas condições normais que viviam para essas. Então precisam, carentes de muita coisa, precisam de muito apoio. Gostaria de dar os parabéns para a vossa vinda aqui e também dizer que estamos agradecidos, estamos ansiosos que a qualquer momento vocês voltam e vamos nos encontrar de novamente. A situação é crítica, mas a esperança se renova com cada gesto de apoio. Nós queremos aqui apoio mesmo, qualquer os empresários, não sei o que querem nos ajudarem,
pode vir nos ajudar, por favor. O meu apelo primeiramente é mesmo para a Igreja do Reino de Deus. Pedimos para que as entidades máximas desta mesma denominação que nos ajudem, porque de certeza que estão a ver o problema que nós estamos a passar, por intermédio das plataformas digitais, é muita comunicação enviada, muitos vídeos, e precisamos de muito mais apoio mesmo dessa igreja, e não só. A população geral que nos ajuda, nós as mamães que estamos aqui, que estamos a sofrer a fome, que estão a nível, que nos ajuda mesmo muito mesmo para nós sair desse lugar. Perdemos tudo, então eu penso para nos ajudarem as igrejas, o governo, os empresários, para ajudar a nós a nível do Bengo, que nós estamos a sofrer. Com os dados em mãos e o coração cheio de determinação, a Unisocial está comprometida em mobilizar todas as forças e recursos possíveis para trazer alívio e reconstrução para o município do Dande, na província do Bengo. Nós estamos aqui como parceiras do Estado para então dizer assim, olha, nós estamos aqui, estamos juntos, estamos a nos solidarizar com a causa deste povo sofrido que está aqui. Então, essa é a gênese que normalmente ela está dentro de nós. Juntos, podemos transformar o desespero em esperança e reconstruir não apenas casa, mas sim vidas. Traga sua doação em um dos templos ou casas de oração da Igreja do Reino de Deus em Angola ou entre em contato com a central da Unisocial. 937 580 624.